porque dando sequência aqui à nossa série de entrevistas com candidatos a vice-governador do estado de São Paulo, nós estamos recebendo hoje, aqui no estúdio da Band, a coronel Eliane Nicolucci, ela que é candidata, portanto, a vice-governadora de São Paulo na chapa encabeçada pelo candidato Márcio França, do PSB. Olá, coronel, muito obrigado pela gentileza e uma boa tarde para a senhora. Olá, Walter. Olá, Rose, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e obrigada pela oportunidade para a gente poder estar falando um pouquinho, né, sobre essa nova missão. Muito bem. Bom, inicialmente, o que a gente tem ouvido muito é uma crítica, especialmente dos outros candidatos, com relação ao que eles consideram de desmantelamento das estruturas das polícias. E essa crítica é um pouco mais contundente quando se fala da Polícia Civil. Bom, por ser o governador Márcio França, até aí então, vice do governador Geraldo Alckmin, que deixou o cargo para concorrer à eleição presidencial, eu queria perguntar para a senhora se esse discurso que Márcio França está fazendo agora, de que, olha, vamos investir na polícia, vamos aparelhar a polícia, essa coisa toda não pode soar no eleitorado como um discurso ali que, quer dizer, por enquanto, por que ele não fez isso, ou pelo menos não ajudou como vice-governador a situação das polícias? Bom, primeiro que ele era o vice e ele era muito leal ao governador, então ele respeitava as decisões do governador Geraldo Alckmin. Ele podia até discordar, mas era leal às decisões. Ele agora assumiu há 5 meses e ele tem mostrado uma postura diferente, tem mostrado um jeito diferente de governar. Ele foi prefeito de São Vicente. Na época que ele foi prefeito de São Vicente, ele adotou medidas, principalmente na área de segurança, que foram muito positivas na questão de redução criminal. Então, na questão de valorização da guarda, fortalecimento e no relacionamento com as polícias, beneficiando por meio de convênios, a questão de fortalecimento da prevenção primária por conta daquele programa de alistamento civil que tira o jovem da influência do tráfico e que ele quer implementar no Estado, e ele já assumiu um compromisso, no caso, de estar valorizando os salários, não só dos policiais, mas também professores, né, que são áreas essenciais de sustentação do governo, e também melhorar equipamento e um fator muito importante, o completamento do efetivo, que é uma das gritas hoje, a gente sabe que é o que tem causado, às vezes, o fechamento de distrito, necessidade de centralização do atendimento, por conta desse efetivo que está faltando. E esse é um compromisso dele no sentido de completar. E aí tem um dado a mais que eu tenho que falar. O fato dele ter chamado uma vice, que é uma mulher, e é da área de segurança, eu estava para completar 30 anos, né, trabalhando pé no barro, pé no chão, todo dia, segurança pública, é claro que dá legitimidade a ele. Ele vai ter alguém que vai ajudar a achar soluções. Candidata, a senhora, como coronel da Polícia Militar, a senhora trabalhou 30 anos e nós vivemos no estado de São Paulo uma questão de segurança que é muito séria e que, principalmente, a existência de uma facção criminosa, nós vivenciamos em 2005, eu não lembro o ano, acho que foi 2006, aqueles ataques, eu me lembro que eu tive que ir para a rua para fazer matéria, todo mundo apavorado, a gente sendo assassinados, ônibus pegando fogo, jogando, aquela história. E a gente sabe que essa facção ainda continua mandando e, principalmente, está presente dentro dos presídios do estado de São Paulo. Onde foi que o governo errou na questão do trato da segurança e o que a senhora faria de diferente? Bom, negar o problema não é a solução. A gente tem que assumir o problema, saber que existe realmente facções que atuam no Estado, uma mais forte, outras menos, mas que existem, que normalmente elas se fortalecem por um crime que tem caráter transnacional, que é o tráfico, a gente sabe disso. O tráfico, ele hoje é um problema, é um desafio globalizado, é um desafio que extrapolou divisas e fronteiras e que necessariamente ele envolve um esforço em nível federal na questão de controle e fechamento de fronteiras, não só de drogas, mas da entrada de armamentos diferenciados que não são produzidos aqui, envolve um esforço regional na questão de controle, de traçar políticas capazes de fazer frente a isso e um trabalho muito forte de inteligência e integração entre as polícias, Ministério Público, Judiciário, inclusive quando eu falo polícias, Polícia Federal, porque o tráfico necessariamente também é um problema de competência da Polícia Federal. Então,
solução para isso. A gente vê que o estado de São Paulo, no Brasil, ele ainda apresenta indicadores muito positivos. Ou que seja, a política aqui implantada tem dado resultado. Nós tivemos agora, recentemente, a publicação de mais os indicadores que mostram a redução novamente dos homicídios no estado. Então, é prova de que algo bom está sendo feito. E uma das coisas que eu vejo assim necessária é fortalecer as polícias, promover a integração, principalmente na área de inteligência operacional entre elas. Todo candidato fala isso. Qual que é a dificuldade em você integrar as polícias? É na parte de bancos de dados, compartilhar aquilo que tem de bancos de dados, sistemas inteligentes e botar sentando junto para compartilhar informações. Sentar, montar núcleos de inteligência integrados, que já há ensaios nesse sentido, mas tem muito campo, tem muito potencial para fortalecer isso. Existe resistência das polícias nessa integração? Sim. Às vezes questões corporativistas, questões de vaidades, como tem em qualquer instituição. Mas isso é possível, sim, ser superado por um bem maior, uma causa maior. E acho que o grande papel é esse, né? Mas também trabalhar na questão da prevenção. Então, eu acho que tem que ser um círculo, né? Você trabalha no enfrentamento, no combate forte, fortalecendo as polícias, fortalecendo, inclusive, unidades que são importantes para isso, unidades de inteligência, unidades como Rota, BAEP, Garra, né? Unidades especializadas, sem problema, não há problema. Mas tem que também fortalecer a polícia comunitária. Tem que fortalecer aquela polícia que está junto da população. E isso vai ter que se fazer por meio do completamento do efetivo. É ter a polícia cara a cara com a população. E fortalecer iniciativas como o PROERD, a Vizinhança Solidária, os conselhos comunitários de segurança, que são muito importantes e que trazem a fonte da informação para que a ação das polícias possa ser mais cirúrgica. Coronel, mas a gente sempre acompanha, como a Rose falou, muitos candidatos há muitos anos, inclusive no plano nacional também falando que vai controlar as fronteiras, essa coisa toda. Mas tem um detalhe que a gente sempre lembra e que nessa hora é um pouquinho deixado à margem, que é o fator corrupção. Né? Tem a corrupção, tem o que se convencionou se chamar de banda podre das polícias. Isso acontece no mundo inteiro, sempre tem gente corrupta em qualquer área, né? Não só na polícia. Mas o que a gente lembra aqui? Como que vai fazer, por exemplo, uma integração de dados se pode ter uma banda ali que vai deixar vazar para o traficante, para o bandido lá, a operação? Existe uma dificuldade das instituições reconhecerem que tem uma corrupção também, que os tentáculos se espalham pela justiça, pela polícia, no setor público, no executivo, no legislativo. E aí não adianta a gente ficar falando de planejamento sem combater a corrupção? Excelente a sua questão. É uma área que me apaixona. Por quê? Eu tenho convicção que nós temos as melhores polícias do Brasil. Polícia Civil, Militar, Técnica Científica. Elas têm competência, têm capacidade. O que precisa, às vezes, é dar a elas melhores condições de trabalho. Corrupção, você tem toda a razão. Existe em todos os lugares, inclusive na política. Quando eu me coloquei para sair na política, inicialmente como pré-candidata a deputada estadual, eu de cara sofri um preconceito. Eu me assustei com isso. Só o fato de falar a palavra política, que eu entraria, eu sofri um preconceito de cara. Falaram, pô, tá bandeando pro outro lado. E não é assim, nós temos que mudar. Então, existem corregedorias fortes, as corregedorias têm que atuar realmente cortando na própria carne. E para isso, a participação das pessoas, da população, é extremamente importante na denúncia anônima. Eu vou falar uma coisa com experiência que eu tenho dos quase 30 anos, né? Grande parte das mais prisões, as grandes apreensões, os grandes traficantes apreendidos e aquelas prisões que são feitas de corruptos de público interno, que são criminosos, que acabam bandeando e se tornando criminosos, são oriundos de denúncia anônima. São pessoas que têm a coragem de ligar 181, de colocar lá no webdenuncia.org.br ou ir denunciar nas corregedorias, né? E que trazem essa informação para que possa haver realmente uma repressão. Por exemplo, uma coisa que, assim, que sempre eu fico pensando, quando um policial ele se torna corrupto, ele traz alguns indícios de que alguma coisa está errada. Ele começa a andar com carros caros. Ostentar. Ele começa a ostentar, mostrando. Isso não é um indício para a polícia investigar? Claro que esse funcionário? Não só para a polícia, como para o Ministério Público. As polícias, elas são correicionadas não só por suas corregedorias, como pelo Tribunal de Contas. No caso da Polícia Militar, também pelo Exército, né? E o Ministério Público toda hora está
está em cima da gente, faz também, no caso, vamos dizer assim, correções e tudo. Então, assim, é claro que é possível, mas há uma necessidade de robustecer as provas e evidências, e às vezes isso demora. Então, a gente vê, às vezes, que surgem evidências, mas a condenação acaba demorando pela necessidade de produzir evidências. Agora, ainda falando em corrupção, eu acho que está na pauta hoje no Brasil todo, em função da Lava Jato, das prisões de políticos, essa questão da corrupção. E a senhora faz parte do PR, né, cujo chefe, ele não é mais filiado, ele é funcionário do PR, é o Valdemar Costa Neto, que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no escândalo do Mensalão. Como que a senhora... E ele foi quem negociou as alianças para a presidência e tal. Como a senhora se vê participando de um partido cujo líder ele foi denunciado? Olha, todo mundo me pergunta isso. E assim, primeiro que a justiça, para que a gente tenha chance de concorrer a qualquer coisa, para a gente se colocar como uma opção política, a gente é obrigado a filiar a um partido. Segundo, todos os partidos têm problemas, todos têm pessoas boas e pessoas ruins. Quando eu decidi entrar para o PR, eu entrei porque uma pessoa me convenceu a entrar na política, que foi o deputado federal Capitão Augusto, aquele que aparece fardado no Congresso Nacional. Para mim, ele é um exemplo de político idôneo, uma pessoa que tem feito um bom trabalho. E ele, à época, falou que precisava que tivesse mais gente do bem para poder fazer a diferença. E aí ele acabou me convencendo, ele e minha filha, Carolina, de 23 anos, que estava formando em Química, e ela falou para mim: mãe, estou querendo ir embora do Brasil. E aí, essa fala dela me chamou a atenção porque eu tenho visto muitos jovens dizendo que querem ir embora do Brasil porque estão desanimando do nosso país. Então, é assim, para poder sair em dobradinha com o Capitão Augusto, eu sairia como deputado estadual e ele federal, eu acabei me filiando ao PR. E teve uma coisa importante, o PR me garantiu total liberdade de votar conforme meus valores e meus ideais. Ok, nosso tempo, infelizmente, coronel, se esgotou. Então, coronel Eliane Nicolucci, que é candidata a vice-governadora pela chapa encabeçada pelo Márcio França, candidato à reeleição. Muito obrigado pela gentileza, pela entrevista. Uma boa tarde para a senhora. Muito obrigada, Deus os abençoe. Obrigada.